Tá me ouvindo bem? Oi, você tá me ouvindo bem, Carolzinha? Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Já já a nossa convidada vai chegar. Quem não conhece muito a Você em Cena, eu quero fazer uma breve apresentação sobre a gente. A gente nasceu em 2014 com um treinamento corporativo, levando técnicas de teatro e da atuação para poder melhorar a comunicação das pessoas no ambiente corporativo, e a gente entendeu o quanto essas pessoas precisavam disso para a vida delas. A gente começou a entender que não importasse o segmento de mercado, a necessidade humana era a mesma, de se comunicar bem. Nessa live de hoje eu quero convidar a Magda, que é para poder trocar uma ideia com a gente, enfim, para poder conversar comigo. Eu acabei de solicitar aqui para ela essa participação. Oi, Magda! Oi, querida. Deixa eu ajeitar aqui. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo certo. Hoje aqui no Rio tá chovendo um pouquinho, né? Choveu bastante essa madrugada. Você tá com a sua canequinha? Ai, vou lá pegar. Aguenta aí. Vai lá pegar, eu espero você. Então, gente, uma das coisas que a gente gosta muito de trabalhar é a seguinte: é sobre a atmosfera. Como você pode trazer uma atmosfera diferente. Eu vejo tantas pessoas trazerem na comunicação delas, às vezes, uma atmosfera de chuva, uma atmosfera mais triste. Isso não tem a ver com o conteúdo que ela está falando. Então, é importante a gente começar a adquirir essa inteligência. Por isso que eu puxei esse assunto com a Magda sobre a chuva, né? O que eu entendo como uma imagem de atmosfera é como se fosse uma gelatina mesmo. E a gente entrasse nessa gelatina e quando a gente mexe a gelatina ela fica como? Assim, né? Balançando. Então essa é a imagem da atmosfera. Estava falando aqui pro pessoal que tá chovendo, né? E que às vezes a gente traz a atmosfera de chuva para os ambientes que a gente vai, a gente acaba trazendo uma preguiça e que é um desafio a gente conseguir transformar isso, né? É um aprendizado. Muito obrigada por topar esse quem vem para o café. Assim, tá com Eu essa que agradeço. canequinha? A minha é de gatinho. Ótimo. A minha era da minha avó paterna, passou para Ai, que mim. linda. Eu tenho uma memória muito especial dessa caneca. Muito, muito mesmo. Depois que a minha avó paterna faleceu, eu pedi para ficar com essa caneca, porque ela me fazia tomar café com leite na caneca. E eu não gostava quando eu era criança. Aí ela falava assim para mim: toma de glute-glute que vai. Aí ela ficava do meu lado assim, glute, glute, glute. Eu tomava, né? A gente obedece, Excelentes vó. memórias. Excelentes. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre histórias, assim. O que eu gostaria de propor para você agora é o seguinte: eu apresentar a Magda e a Magda apresentar você em cena sobre o olhar que você tem agora nesse momento. E ao final dessa live, eu queria repetir isso para a gente ver o que que mudou, o que acrescentou no nosso vocabulário, enfim, o que afetou a gente essa nossa conversa. Pode ser? Pode sim. Então tá bom. Quem é a Magda? A Magda é uma pessoa extremamente especial, uma mulher forte, que profissionalmente trabalha com constelação familiar, terapia, orientação profissional, e eu acredito que ela tenha como propósito de vida trazer o ser humano para o estado de consciência, reconhecimento das suas emoções, autoconhecimento para poder evoluir na vida. Nossa, que lindo. Obrigada. Gostou? É a Adorei. lei- é a leitura que eu faço. Ai, que lindo, que lindo. Aí agora eu apresento você? É, você encena que eu faço parte, assim, do que você entende agora. Fica à vontade. Tá. E o que eu entendo de você em cena? Eu entendo que é um grupo de pessoas lindas, uma delas é você, né? A Júlia, e que Obrigada. vocês têm um propósito de levar para as pessoas, né, informações super importantes a respeito de como que a gente pode ter mais criatividade e aprender informações preciosas de apresentação, né? De como que a gente pode melhorar a nossa forma de se comunicar, né? Principalmente na nossa vida profissional, óbvio, né? Então, assim, Total. não entendo tudo, mas eu acho que é isso que ficou registrado aqui para mim. Eu, Essa forma bem profissional e bem didática
né, de dar dicas importantes, levar informações importantes de como que a pessoa pode se lançar no mercado de uma maneira muito mais eficiente, que vai buscar um resultado muito maior, ter mais êxito naquilo que ela está querendo, né, ter de retorno, através de como se comunicar melhor, principalmente nessa parte online. Ah, obrigada, Magda. Eu amei. Vamos ver mais para frente o que isso vai acontecer. Eu quero te fazer algumas perguntas, mas uma das coisas que eu gosto de afirmar, a Carolzinha aqui comentando, participando da live, é que a comunicação é comunicar a ação. A gente está muito acostumado, assim, da comunicação partir da gente. E que eu acredito que o que tem de mais interessante, ainda mais no mundo online, que a gente não vê isso acontecer, é você, através da sua comunicação, provocar a ação no outro, provocar mudança, provocar transformação. E eu sinto que falta isso na apresentação das pessoas. E por isso que a gente resolveu migrar. Falta vida, falta emoção, falta conexão. E a gente acha que no mundo online isso não precisa acontecer, porque a gente tem uma câmera, mas existem técnicas e o autoconhecimento também que levam a gente a conseguir se relacionar e quebrar essa quarta parede aqui, furar essa quarta parede e alcançar a nossa audiência certa, transformar as pessoas através do nosso conhecimento. É isso aí. E aí eu tenho uma coisa que eu acho que vai ser muito interessante da nossa troca, que é o seguinte, a gente fala muito, eu queria que até que você falasse um pouquinho sobre isso, que a nossa relação profissional, né, ela não está separada da nossa vida pessoal, de quem a gente é, do nosso propósito de vida, e que a gente consegue exercer um trabalho autoral, um trabalho transformador e interessante quando a gente une o nosso objetivo profissional junto com o nosso propósito de vida. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, isso aí é a minha paixão, né? A minha vida, como você falou, né? Eu sou, além de ser psicóloga, eu sou especialista nessa área. E eu acredito que o exercício profissional, o exercício de uma atividade ocupacional, ele precisa, né, estar atrelado ao propósito de vida. Todo mundo tem um propósito de vida, que é aquilo que faz sentido e significado na vida da pessoa. É aquela pergunta, eu nasci para quê? Né? Para que eu estou vivo? Né? E isso se faz, né? E o propósito de vida, muitas vezes, ele é expresso, né, em vários setores. E um deles é o trabalho, óbvio. Uhum. Até porque o trabalho ocupa muito tempo da nossa vida. A gente se expressa no trabalho. E na atividade ocupacional, são coisas que a gente vai aprendendo. Então, a minha identidade pessoal, quem eu sou, tudo que contempla quem eu sou, ela vai favorecer o desenvolvimento da minha identidade profissional. Então, pessoas que estão ali trabalhando, exercendo uma ocupação completamente distonante, completamente desconectado de quem ela é, vai ter consequências não muito interessantes. E a gente está vendo aí o que está acontecendo com a galera, né? Tendo que ficar dentro de casa, tendo que transformar a forma de trabalhar. E isso que você falou da telinha, eu chamo de telinha, né? Ter uma câmera aqui na tua frente, seja de celular, seja de câmera mesmo, né? Por exemplo, para mim, não vejo tanta dificuldade, porque eu descobri através das lives, eu descobri essa possibilidade de levar informação para as pessoas que estão a fim de ouvir coisas que, para mim, são muito óbvias e que eu trabalho e já tenho muita habilidade. E que são importantes para o outro. E aí, se você é verdadeiro com você, o autoconhecimento, como você falou, como ele é importante, primeiro, que eu perceba em mim essas habilidades, essas características e vá buscar aprimorar aquelas outras que podem me faltar. Então, essas dicas, né? Essas informações do que falar, como falar, de que pode ser uma coisa que te traga muito mais naturalidade. Por exemplo, eu sou uma pessoa que desenvolvo assim. Eu não consigo, por mais que eu faça um roteirinho, na hora que eu tô falando, aquilo a intuição vem, né? Por quê? Porque eu tô sendo eu. Eu tô trazendo a minha bagagem, o meu conhecimento. Isso tá dentro de mim, me estrutura, me embasa, me consolida. Então, é natural. Então, a autoconfiança, o autoconhecimento, a autovalidação, ela é um dos fatores que eu acredito que a pessoa precisa desenvolver, caso ela não tenha, descobrir o que está faltando. Eu tenho vários alunos, né, do curso que eu dou, que eu peço para eles fazerem um videozinho, ou que eu peço para poder fazer um depoimento. Mas assim, eu falar, chamo pessoas para fazer live, mas como assim eu falar? Gente, é um papo. Imagina a pessoa na tua frente.
E a gente vai Total. desenvolvendo. E como isso é muito importante. E assim, eu acho que é no fazer que a gente vai desenvolvendo a habilidade, né? E o não fazer que muitas vezes a gente tem que buscar esse conhecimento. Porque são essas dicas, são essas informações, alguns critériozinhos, né, básicos, que eu vejo pessoas fazendo live, por exemplo, super sérias, né? Com uma vontade, às Super. vezes, até de rir, mas não consegue. Não, que acha que tem que sustentar uma máscara só, né? Uma característica só, e a gente é plural. E A o que gente... torna a gente interessante é ser plural. E quando a gente tá num lugar de autoconfiança, que a gente entende quais são as nossas qualidades, aquilo que faz a gente ser único, a gente está disposto a trazer isso para cá, para a telinha, como você falou, quebrar essa quarta parede e a pessoa falar assim, é com isso que eu me conecto, eu quero escutar você falar mais, eu me inspiro em você. A gente entende muito, Magda, eu amei isso que você falou, que quando a gente parte do quem sou eu, a gente traz a nossa verdade cênica, a gente traz a nossa espontaneidade, a gente traz aquilo em que a gente brilha. E quando a gente tem a coragem de conseguir trazer isso, é algo que alcança e identifica diversas pessoas. Pessoas que estão dispostas e conhecem sobre o que você fala, e pessoas que talvez não conheçam sobre o que você fala e começam a se conectar com você. Eu gosto muito de fazer uma comparação assim com um professor. Um professor, e daqui a pouco você vai falar do seu curso, porque eu quero trazer essa conversa aqui também. Mas o professor, a gente se identifica, né, com o professor, a gente se identifica com a pessoa. Tem professores na escola que a gente falava, nossa, eu amo ele, eu gosto muito da maneira como ele me ensina, eu gosto muito da maneira como ele fala, eu gosto muito dele. E a maneira como a gente se comunica, se expressa, tem que estar conectada com a gente. Sim. E assim, se você pudesse definir uma característica sua, muito, muito potente, uma característica sua muito potente, qual seria quando você se comunica? A minha espontaneidade. A minha Ah, eu espontaneidade. concordo. E Eu assim, concordo. isso que você está falando é tão importante, porque o que a gente vê nessas pessoas que estão assim meio congeladas, né? Estão É no meio, né, automático. aprisionadas, né? Zumbi. Porque elas estão vivendo não como elas, com a verdade delas, elas estão vivendo a verdade do outro, desse outro que ela internalizou, dessas crenças, dessas verdades que talvez estejam ali inconscientes, muitas vezes ela não tem consciência e conhecimento disso, então ela vai criar uma personagem que, bom, tudo bem que a gente desempenha papéis, mas quem é que está aqui? A Magda. Eu posso estar desempenhando o papel X, Y, Z, desempenhando papéis da minha vida, mas é a Magda que está aqui. Então, se eu não sou eu de verdade, se eu não me conecto com a verdade de quem eu sou, eu vou desempenhar esses papéis e o outro que está me assistindo vai perceber isso. Total. E assim, como você ser você, o que tem aqui dentro flui, o conteúdo ele é trazido, ele é passado, ele é transmitido, não tem como, né? Então, essa coisa de você viver na sua vida, sendo a sua verdade, é muito mais interessante, libertador, eficiente, dá êxito, traz resultado, que você viver o eu que é o outro, por exemplo. Né? Por isso que o autoconhecimento ele é bem interessante. Ele é bem interessante, total. E tem uma coisa, assim, que é muito legal, que eu percebo muito, que é uma pergunta que eu gosto muito de fazer. Quem nunca na vida perdeu alguma oportunidade por falha de comunicação? Né? Nossa. Quem nunca na vida deixou de usar a comunicação a favor daquilo que realmente acredita, né? Sim. E usar isso. E aí eu queria que você falasse um pouco agora de como tem sido para você fazer essas lives. Você falou um pouquinho, você falou que você organiza, era uma pergunta até que eu ia fazer, você organiza essas lives, mas como você tem a sua característica da espontaneidade como algo que realmente é o que você tem de interessante, que faz você se destacar, como é para você não se perder nas ideias, como é para você conseguir acompanhar um ritmo, como é que você se localiza? Tá. Eu fui convidada para fazer uma live com a minha nutricionista maravilhosa, Patrícia Hung, que eu amo de paixão, para falar sobre a questão da alimentação e das emoções. E aí eu fui, né? Minha emoção é uma coisa que eu falo, que eu estudo bastante, tem até no meu canal do YouTube tem uns vídeos lá, é uma coisa que eu trabalho muito com meus clientes, com tudo, eu gosto de falar sobre isso, estudar sobre isso. Então, para mim, foi tranquilo. Eu
tá muito internalizado as questões das emoções básicas e essa questão da alimentação, então eu fiz a live. Ela me convidou e eu fiquei ali. E eu fui participando daquele papo, igual a gente está fazendo aqui. Nas outras lives, porque como eu gostei demais, eu me identifiquei muito, eu comecei a criar, né? Começou a vir na minha cabeça várias pessoas para eu chamar para fazer live de assuntos que eu gosto muito. Já fui convidada por outras pessoas e também chamo pessoas e já fiz live sozinha. Então, o que eu faço? Aquele tema, que é o tema da live, eu paro um pouquinho, né? Escrevo aquilo que eu acho que é importante, escrevo no papel mesmo. Coloco palavras, né, ou itens, assim, ou alguma frase de alguém que eu queira falar, porque eu não decoro nada. E aí eu coloco aqui na minha frente. Eu coloco aqui na minha frente e fica como se fosse uma colinha, né? E o resto flui, o resto vem. E assim, quando o outro está falando, é um tema em comum que a gente está dividindo e compartilhando, eu começo a prestar atenção no outro, igual eu faço nos meus atendimentos, seja num trabalho de coach, de orientação profissional, ou de terapia, tanto faz. Eu começo a prestar atenção e aquela pessoa ela vai falando coisas que eu vou linkando com outras que são importantes. Então a coisa ela flui, é espontâneo, é natural. E assim, todas as que eu tenho feito têm fluído de uma forma, as pessoas também quando fazem perguntas, quando fazem colocações. Então, assim, eu acho que essa sou eu, entende? Então, assim, o que eu trago? Eu trago o meu conhecimento, a minha bagagem. Quando eu quero falar sobre uma coisa muito específica, eu coloco aquele assunto ali, só para eu não esquecer de itens que a gente começa a falar, e eu começo a falar e eu não paro, eu não paro, eu vou deixar, eu fico o tempão falando, a hora passa e eu nem percebo. Então eu fico com aquele papelzinho. E é assim que eu me organizo, eu não estudo nada, eu não me coloco num lugar de que eu não conheço. Eu jamais vou falar sobre um assunto que eu não tenho o menor conhecimento, eu não sou nem maluca. Isso é uma coisa que eu não faço mesmo. Eu preciso estar me sentindo confortável com aquele assunto. Eu preciso ter um mínimo de conhecimento daquilo para poder fazer as analogias dentro do assunto que a pessoa tem domínio e dentro do que eu tenho, para fazer esse casamento, essa interação. Então, sei lá se eu respondi. Não, respondeu. E agora eu queria começar a entrar exatamente no curso que você tem. Eu queria que você falasse um pouco do curso online que você tem. Você já empreende no mundo digital, você tem um curso na Hotmart, tô certa? Isso, isso. E aí eu queria que você falasse sobre o que é o curso. Então, eu já trabalho como orientadora profissional há mais de 20 anos e o curso eu já ministro há mais de 15. E isso foi sempre presencial. E começou a vir uma demanda de fora do estado do Rio. Né? E como eu tive algumas dificuldades de implementar o curso fora do estado presencial, essa ideia do online sempre ficou aqui. Eu fui administrando, alimentando, digerindo, né? Eu não tenho tanta habilidade assim na área digital. E até que, aí assim, como o meu curso é um curso muito completo, que é um curso de orientação profissional que prepara psicólogos, né, educadores, né, pessoal do RH, de administração, para trabalhar com orientação profissional. Tanto para atender adolescentes naquela primeira escolha, quanto jovens universitários que estão lá dentro da universidade com algumas dúvidas, os jovens universitários que saíram e estão enfrentando o mercado de trabalho, adultos que estão em processos de dúvidas ou de transição de carreira, aqueles que querem aposentar ou que já estão aposentados. O propósito de vida, né, que é o trabalho de um orientador profissional integrado pela forma da minha metodologia de trabalhar, ele é olhar para aquele sujeito e fazer com que ele se conecte no propósito de vida, ele identifique o propósito de vida dele e perceba dentro do conhecimento mais aprimorado de quem ele é, o mercado de trabalho que oferece, o que eu acho que tem a ver comigo, que é mais interessante, que é possível, e o propósito de vida. Para que isso? Né? Com qual propósito, com qual objetivo? Né? Isso traz uma autorrealização e traz um sentimento de interesse. E isso vai acontecer na vida da pessoa desde lá da adolescência até o final. O desenvolvimento da nossa carreira é constante. A gente passa por diversas mudanças o tempo inteiro. Então, o curso, quando eu fui transformar ele online, a princípio, estava mais tímida. Eu transformei o curso online para preparar profissionais para atender somente adolescentes. Então, o curso, né, assim, a habilidade, assim, gravar os vídeos, no início, eu ficava assim. Eu pegava a bodega do papel e ficava tentando ler e ficava toda travadona. Aí, quando eu largava o papel e desenvolvia, aí a minha irmã me dava os feedbacks. Mas para de ter papel na tua frente, fala.
Desculpa, voltou? desculpa, sumi. Fala, Ah, voltei, tá. voltei. Então, assim, antes de começar a gravar os vídeos e antes de inserir tudo dentro da plataforma Hotmart, eu estudei um pouco com uma pessoa aí que eu comprei um curso dela, né, que eu fiz, que é justamente como gravar, o conteúdo, aquele, eu esqueci o nome, é porque eu não decoro, o planejamento mesmo. O E isso me ajudou planejamento muito didático, né? didático, Júlia, me ajudou demais. Porque, e assim que eu pensava, gente, eu sou uma profissional que eu tenho um reconhecimento. Eu ofereço esse trabalho de qualidade presencial. Eu não posso oferecer qualquer coisa online. A Hotmart está ali, qualquer pessoa pode né, fazer, porque é gratuito. Você está lá um percentual da venda. Mas você tem acesso, é muito fácil. Mas o conteúdo que eu vou vender. Então, eu comecei a prestar atenção, a estudar um pouco mais. É lógico que eu não sou nenhuma expert, né? Eu estou ainda, né, nesse desenvolvimento, porque eu acho que é um desenvolvimento mais orgânico. Aprendi Uhum. algumas coisas, né? Porque eu também não sou tão caxias. Eu não sigo o script todo direitinho, mas que tem. Eu acho muito importante, assim, a experiência que eu tive na gravação das aulas e na organização do conteúdo para colocar online mudou a minha perspectiva das minhas aulas. Eu melhorei as minhas aulas presenciais. Que Eu legal tive isso. muita criatividade, porque eu crio assim em cima de técnicas que eu aprendi com outros profissionais Uhum. e fazendo, E vai eu transformando. vou transformando. Então, Eu gravar faço as isso também. aulas, né? Gravar as aulas, para mim tem sido assim um aprendizado maior. Então, como eu cresço e quando eu cresço, eu posso oferecer melhor conteúdo, mais conteúdo ainda para os meus alunos. Mas que eu acredito que a gente tem que planejar, a gente tem que estudar, a gente tem que se preparar. Não vai soltar coisa assim, não. Conteúdo tem, mas ele precisa ser elaborado. Então, Sim. né, foram 4 anos, né? 4 anos, assim, gestando até colocar ele em prática. E eu tenho gravado as aulas. E eu tenho outras aulas, como eu vou lançar ele novamente, eu tenho aulas que eu vou regravar, vai ter um módulo que eu vou acrescentar, depois eu vou querer fazer o outro online desse, que é o completo, para poder atender Uhum. adulto, aposentado também. Então, tem sido para mim uma experiência fantástica. Eu tenho adorado, mas eu percebo essa necessidade, sim, de se preparar. Se preparar com qualidade, buscar pessoas que realmente... Porque eu comecei a buscar na internet e eu vi que tinham pessoas que Uhum. falavam coisas por falar. Outras davam algumas informações interessantes. Mas o início, meio e fim, eu acho que está faltando assim, alguém que te dê algo mais assim, objetivo de início, didático. E que não seja Sim. algo mirabolante, porque você não vai virar... Eu não vou virar uma pessoa que vou gravar maravilhosamente bem, mas que o conteúdo está ali. Então, assim, tem detalhes que são importantes da gente se apropriar e trabalhar a gente também, né? Trabalhar aquelas questões que para cada pessoa tem uma maior dificuldade do que para outra. Para mim tem sido, né, assim, um aprendizado fantástico e um nicho de trabalho assim que eu já vislumbrava e que agora, então, estou bem feliz. Que bom. Eu gostei muito do comentário que você fez, chamou muito a minha atenção, que foi sobre o papel, né? O papel no início que te prendeu, ficou como se fosse, eu gosto muito de falar esse vocabulário, um ralo de energia. Ele vira uma coisa que está te atrapalhando, ele passa a ser um ralo de energia, na verdade, uma insegurança de quem está começando, né? Que é normal, assim, todo mundo tem isso. E o legal é que isso se manifestou em você dessa maneira, mas eu vejo isso se manifestar nas pessoas de outra maneira. Eu vejo pessoas gravando vídeo e não sabendo onde colocar a mão, não sabendo por onde começar. Eu vejo pessoas também sem uma clareza das ideias. A E eu queria te organização, né? A uma organização. organização. E eu queria te fazer uma pergunta exatamente sobre isso. Assim, o seu curso está lá, você montou o seu curso e você comunicou assim para as pessoas: olha, galera, tá o meu curso aqui e vambora, vamos Ah, comprar meu essa curso. parte que eu preciso aprimorar. Essa parte eu tenho mais dificuldade e encontro, inclusive, dificuldade de buscar pessoas que eu possa trazer mais orientação para mim. Né? Não só para mim, mas para poder trabalhar com as pessoas que trabalham comigo, que alimenta lá o site, que faz esse Sim, trabalho mais da informática, do sei lá do que fala aí. Então, assim. do tráfego, do tráfego, do Isso. tráfego. Então, assim,
Eu sinto dificuldade nisso, percebo que eu ainda preciso melhorar, né? As minhas divulgações foram feitas em Instagram e Facebook, WhatsApp, na minha rede, né, de networking profissional. Eu tenho as pessoas me conhecem, então elas também indicam, né? E algumas pessoas que já me perguntavam. Então, por exemplo, eu tenho uma série de e-mails que eu recebo de pessoas interessadas para fazer o curso. E aí, cadê os e-mails? Aonde que eu achava os e-mails? Como mandar os e-mails? Então, isso eu preciso, né? Quero me melhorar nesse aspecto, porque eu acho que tem muita coisa que eu não conheço ainda, né? Tem muita acho que ferramenta e norteadores aí que eu ainda não tenho acesso, que eu ainda não domino, né? E acho isso super importante, porque eu tive um retorno simbólico, não é um retorno grande. Eu também parei a divulgação, porque a gente fecha a turma para depois abrir outra. Então, essas Sim. estratégias de venda, né, que eu acredito que a gente precisa ganhar, né, em cursos, né? Eu não vejo aí, eu vejo coisas, sou muito exageradamente com muita informação e você se perde, né? E outras que não dão informação quase nenhuma, né? Então, tô precisando, né, de vocês aí, por favor. Eu quero te fazer uma proposta sobre isso, assim. Eu gosto muito de falar que um primeiro caminho, né, um primeiro vídeo que se pode fazer para isso é contando uma história pessoal. Mas eu vi que você falou um pouquinho ali da audiência e antes de entrar nessa questão da história pessoal, eu queria que você falasse, você tem conhecimento de quem é essa sua audiência? Porque assim, o caminho da comunicação é o caminho do autoconhecimento, e aí a comunicação passa a ser uma ação. Eu começo a escolher ferramentas que vão me ajudar nesse autoconhecimento, que vão ser estratégias para eu poder atingir a minha audiência certa, ou seja, pessoas que realmente vão se conectar comigo e com o que eu transmito. Então, você tem uma noção de quem é essa sua audiência? Você falou que são pessoas que vêm de indicação, mas você tem uma noção assim, Sim. A maioria é mulher, que idade tem? Então, você já tem uma ideia. Eu tenho uma ideia, porque são as pessoas que me procuram, são as pessoas que têm interesse em fazer o curso. Só que eu acredito que eu posso ampliar isso daí. Tá, Eu acredito que eu posso ampliar. Porque assim, eu tô com um projeto do livro do curso, do livro, né? Então, tá, ele é a apostila do curso, mas ele vai se transformar num livro. E a editora que está me acompanhando, que é a editora, acho que é a Semente o nome dela, é de uma pessoa maravilhosa, né? E ela tem me orientado, porque assim, uma coisa é a minha apostila didática, a outra é o livro. Então, que público é esse que a gente quer alcançar? Então, ela tem me falado coisas que tem me feito assim cliques, né? De ampliar, inclusive, o próprio curso, né? E assim, e é isso, eu não tenho tantas respostas certinhas, mas eu estou em busca delas. É isso. É exatamente assim, empreender no mundo digital é exatamente o que você falou, né? O autoconhecimento não para nunca, a nossa descoberta profissional sobre carreira não para nunca. Empreender no mundo digital é exatamente isso, é um processo que nunca se interrompe. Então, é necessário a gente estabelecer estratégias. E por isso que eu gosto de falar assim, quando você vai comunicar, quando você vai fazer um vídeo, o porquê que você tem que fazer esse vídeo, por que você tem que fazer isso, as pessoas têm que te ver. Porque elas têm que se conectar com você. Conectar com você, com a sua história e com aquilo que você fala. Porque existem várias pessoas magras que trabalham com orientação profissional. Podem ter pessoas que mais para frente podem abrir cursos, a gente não sabe. Mas o que vai fazer uma pessoa escolher A, B, C, D é exatamente a pessoa. Por isso é importante aparecer. E eu queria te propor o seguinte, eu queria te propor que você me contasse. Você falou um pouquinho, mas agora eu quero que você fale isso de forma consciente. A minha proposta é que você me conte a sua história pessoal de um percurso do seguinte, a Magda, que trabalhava com orientação profissional que você falou no físico e que decidiu migrar para o online. Só que, quem é a protagonista dessa história? Eu, né? Você, exatamente. E você é o nosso personagem principal, a nossa protagonista dentro de uma história. E eu tenho uma pergunta para te fazer. O que você acha que torna um personagem interessante? O que eu acho que torna um personagem interessante?
eu acho que é assim, o conteúdo que ele traz, mas o conteúdo de uma forma que seja, que te prenda a tua atenção. Tem que ter conteúdo, mas que prenda a tua atenção. Então, acho que tem que ter simpatia, espontaneidade. Eu acho que tem que ter... Eu tenho que sentir que aquela pessoa tá apropriada daquilo que ela está falando, que ela fala com emoção, que ela fala com paixão, que aquilo é uma verdade para ela, né? E isso dá para sentir. Isso dá para sentir. Não sei se eu te Entendi. respondi. Não, respondeu, mas eu quero falar uma coisa que é muito importante, que é o que torna um personagem interessante tem um pouco a ver com o que você falou, sim. É a vontade dele de vencer. E Uhum. aí existe o objetivo da Magda enquanto pessoa, e existe um objetivo que eu gosto de chamar, que é o objetivo específico, que é o da Magda começando a se relacionar com a audiência dela. Então, se eu vou gravar um conteúdo contando uma história pessoal minha, qual seria o objetivo específico? Está relacionado com a audiência. Então, eu quero fazer a audiência confiar em mim. Eu quero fazer você acreditar em mim. Eu quero fazer você se interessar por mim. E aí, isso começa a trazer esse lugar interessante para a sua comunicação. Isso começa a trazer, quando a gente toma consciência desse objetivo específico, dentro de um vídeo que a gente vai fazer, passa a ser uma estratégia que não é de vender, mas que está dentro de um processo de venda. A gente, quando tem um infoproduto, alguma coisa, a gente está o tempo inteiro se relacionando com a nossa audiência, mas a gente tem aquele objetivo geral que é vender ele. Só que a gente precisa trazer informações específicas, com objetivos específicos para conquistar a nossa audiência. Então, eu queria que você contasse essa sua história pessoal, pensando exatamente nisso. Desde que eu comecei ou desde que eu comecei o curso? Pode ser do momento da Magda que decidiu fazer o curso, que levou a Magda a fazer o curso. E aí, eu quero que você pense numa coisa que é interessante. O que faz o personagem ser interessante, que é vencer, a vontade dele de vencer, é ele fracassar. Então, eu quero que nessa sua história tenha um momento de fracasso. Tá. Essa sua história pessoal. Sim, então assim, eu vou começar do momento que eu pensei em colocar o Vai. curso online. É isso? O Pode, curso online. vai na sua intuição, pode ir. Vai. É porque assim, eu sempre gostei da minha área de psicologia e sempre gostei da área de educação. E eu me formei como psicóloga e comecei a trabalhar, depois eu fiz pedagogia e sempre trabalhei concomitante nessas duas áreas. E quando eu tive a minha primeira filha, e logo depois eu tive meu primeiro filho, eu voltei para o mercado de trabalho. E eu me lembro que eu fui trabalhar numa escola, né? Eu estava ainda, né, paquerando a clínica, que eu sempre gostei, mas eu não tinha coragem de atender. Então eu fui para a escola trabalhar como orientadora e eu já tinha na minha cabeça essa proposta de trabalho de orientação profissional, porque eu já tinha feito um curso, né, de orientação profissional e eu era fascinada, alucinada em levar as pessoas para poder olhar para elas e poderem exercer uma atividade ocupacional com mais ancoramento nelas mesmas. E eu fui aprendendo, né? Levei muita lambada, errei pra caramba, né? E comecei a atuar como orientadora profissional, ensinando pessoas para fazer orientação profissional quando eu trabalhava numa universidade. Eu trabalhei numa escola, depois eu fui para a universidade como orientadora profissional. E eu fui formar professores que trabalhavam naquela faculdade para fazer o trabalho de orientação profissional que eu já fazia em algumas escolas, né, vinculada a essa universidade também. E foi quando eu dei meu primeiro curso presencial. E quando eu dei esse meu primeiro curso presencial, eu fazia muita coisa. Eu comecei a atender, já estava atendendo, então eu atendia, dava aula, né, em faculdade, fazia orientação profissional e comecei a ensinar as pessoas, os psicólogos, né, fazerem a orientação profissional. E aí, depois que eu fiquei um tempo nessa universidade, logo depois eu saí e comecei a lançar o curso eu mesma. Meu curso de solo mesmo, né? Só eu. E comecei bem assim, achava que eu ia conseguir 500 alunos, eram 3 na primeira turma. Depois eu fui crescendo e eu comecei a buscar parcerias nos institutos
de Gestalt terapia, que é a minha formação básica como psicóloga. E consegui uma parceria. E aí eu tinha uma série de pessoas ao meu redor que divulgavam bastante o meu curso, então eu tinha bastante alunos. Quando eu comecei... E aí eu tinha os feedbacks de uns alunos, né, de determinadas técnicas que eu não usava. E eu falava, não quero saber. E eu falava, gente, eu não posso fazer isso. Né? Eu estou ensinando. Como assim eu não posso saber? Eu tenho que me apropriar para saber se a coisa é boa ou não. Então, tinha algumas questões minhas, do meu jeito de ser, que eu fui melhorando com o tempo, né? E percebendo que não ia ser assim. Até que eu saí dessa parceria e fui lançar no meu consultório, como eu faço até hoje. Achando que eu ia abafar. Achando que quando eu tinha lá 15, 20 alunos, que eu ia ter isso tudo de aluno. Eram 3, 4, mas eu não desisti. Eu jamais desisti, porque é o meu propósito de vida, é o meu sonho. E eram 3 alunos, eram 4 alunos, são 8, são 15, são 10. E eu dou com o maior amor e paixão. Porque eu acho que se eu consigo atingir uma pessoa, eu consigo atingir o que eu quero, que é o meu objetivo. E aí eu venho fazendo esses cursos, eu tive ideias de alunas para fazer curso de férias. E aí eu fiz e foi super legal, foi um sucesso. Depois eu me cansei de fazer curso de férias e fiz só ao longo dos anos, até que começou a vir essa demanda de fora do estado do Rio. De me procurar pela minha forma de dar o curso, pela questão da Gestalt também, que tem uma abordagem gestáltica de como que o Gestalt terapeuta trabalha com orientação profissional. E lógico que eu tenho alunas que não são Gestalt terapeutas, que isso não é o foco do curso. E aí eu comecei a pensar em que eu podia fazer para ampliar o curso, para poder chegar lá. E essa coisa do online, ele era mais tímido, né? Ele existia já online, mas eu não me sentia capaz. Eu não acreditava em mim, Júlia. Não acreditava. Eu me boicotava de todas as formas para lançar meu curso. Tanto que foram 4 anos de tentativas. E eu tenho um site que tem um sistema de ensino EAD ali, eu fico lá, eu não faço nada naquele sistema. E aí eu procurava uma pessoa aqui, outra ali, aí eu falava, não, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta. Não... E as pessoas me procurando, E alguma coisa dentro de mim falava, você não pode desistir, porque eu amo o que eu faço, eu adoro dar aula, eu adoro ser orientadora profissional, eu adoro ser psicóloga, ser terapeuta, mas eu não consigo me ver não fazendo essas coisas, entendeu? Mas a questão da orientação profissional é aquele negocinho que faz o meu coração vibrar mais ainda, que faz, sabe, eu não paro de pensar nisso. É uma coisa que não sai de mim, entendeu? Eu vou continuar sendo psicóloga, mas quando eu estou dando aula, quando eu estou atendendo alguém de orientação profissional, é uma coisa que exala de mim, entendeu? Então eu falei, gente, por que ficar presa ao presencial? Por que eu não posso experimentar o online? Né? E aí eu comecei, né, esses testes de começar a pesquisar e a procurar na internet pessoas para me ensinar, para fazer cursos online mesmo. Eu busquei cursos online. E aí eu não conseguia parcerias para me ajudar, porque eu tenho amigas que têm curso online no Hotmart e que elas fizeram sozinhas. E eu olhava e falava, gente, como eu sou burra, eu não dou conta. Aí eu começava de novo, não vai dar certo. Aí eu ouvia de algumas alunas, para com isso, Magda. Eu ouvia de pessoas da minha família, amigos pessoais. Aí eu falei assim, não. E aí gente, isso foram 4 anos, essa relação com o online, entendeu? E até que um dia, me trabalhando nas terapias também, eu falei assim, para de se boicotar. Você só vai saber se vai dar certo se você fizer. E se você quer tanto, se é tão importante para você, eu falava assim comigo, né? Vai lá e experimenta. E foi aí que caiu, assim, meu cunhado e a minha irmã na minha mão, que a minha irmã é professora, ela trabalha com ensino à distância há muitos anos, ela entende dessa linguagem, ela transforma os textos nisso, e meu cunhado é um especialista em TI. Então, eu cheguei para eles e pensei, gente, não vai dar certo. Gente, juro que eu pensei, não vai dar certo. Aí eu fui conversar com eles, como quem não quer nada. Falei, olha, a gente vai ser justo na questão de divisão, né? De recebimento, papapá, papapá. Aí eles se empolgaram de uma maneira que eu não imaginava. Eu não imaginava que eles fossem se empolgar tanto. O meu cunhado, ele que faz para mim os dias que eu tenho que gravar. Ele fez uma planilha para mim dos dias das gravações. Ele que organizou, ele me deu ideias. E ele é da área de TI. A minha irmã me deu ideias do conteúdo que estava lá, assim, porque eu estava totalmente travada. O que eu aprendi? Que eu não sou sozinha.
que eu preciso de parcerias, que nesse mundo online, sozinho eu não vou a lugar nenhum. Né? E que essas parcerias são super importantes, porque o que eu domino é o conteúdo que eu dou e que eu sou, né, qualificada para. Mas essas outras questões que são tão importantes quanto, né, como gravar, eles me dão dicas. Os meus primeiros vídeos, eu morro de rir dos meus primeiros vídeos, né? Hoje, eu praticamente não preciso editar muito, porque flui de uma forma, mas isso que eles assistiam meus vídeos, eles falavam para mim, faz isso, faz aquilo outro, boto minha filha no meio, meu marido, todo mundo para assistir vídeo, né? Então, assim, e hoje eu vejo que funciona. Ainda tenho que aprender muita coisa, acho que eu tenho que crescer muito, tenho que aprender a elaborar, a me profissionalizar mais em alguns aspectos, não no conteúdo, mas essa questão do que envolve, do que contempla o universo online. Mas gente, assim, eu tô encantada assim com a forma como a coisa tem se desenvolvido, né? Então, assim, tô aqui começando. Eu considero que eu tô começando no online, né? E quero nunca parar. Júlia, eu não quero nunca parar. Né? Já pensei em fazer outros cursos online de outras coisas, Assim mesmo. complementar esse daqui. Mas meu carro-chefe é esse, né? Porque é isso que eu tenho, nossa, um imenso tesão de fazer na vida e que eu percebo a necessidade disso, porque não é uma coisa que eu gosto somente, é uma coisa, é um trabalho que eu percebo da importância dele aí fora, né? O quanto que adolescentes, jovens, adultos, aposentados, qualquer ser humano, ele precisa desse tipo de orientação na vida, sabe? E se vocês me perguntarem, quem está aqui me ouvindo, você se sente totalmente confiante que isso vai dar certo? Eu vou falar que eu não me sinto totalmente confiante, mas eu confio naquilo que está aqui dentro, que tem uma voz que fala, continua. Então, essa voz que fala continua é que me impulsiona a buscar esses aprimoramentos, entende? Não sei Entendi. se eu fui Então, o que era para ser. olha só, foi tanto que uma pessoa comentou assim, Magda maravilhosa, você e sua história estão me ajudando no meu bloqueio de gravar vídeos. Muito obrigada. Olha que lindo! Então, ou seja, esse objetivo das pessoas se identificarem com você, a história traz isso. A história traz essa capacidade e traz... Posso falar uma coisa rapidinha? Claro! Uma coisa, sabe o que eu faço nos meus vídeos, né? Tem vídeos que, por exemplo, eu fui gravar um vídeo essa semana. E com esse negócio da gente estar dentro de casa, eu não estou mais no meu consultório. Então eu tive que gravar, eu fui gravar na sala que eu já não aguentava mais gravar no quarto, por causa do barulho. Aí um vizinho resolveu abrir a porta da casa dele, uma criança gritou. Eu parei, comecei a fazer caras e bocas. Aí eu dei um espaço e continuei gravando. Eu botei isso no meu vídeo. Eu botei e escrevi lá, coisas de gravação. Teve um outro vídeo que a minha gata entrou atrás do vídeo, que eu estava sentada na minha cama, e ela começou a se lamber toda. E eu botei lá. E eu falei assim, isso é que faz a coisa ser natural. Eu não tenho que ser perfeita. Eu não tenho que dar conta de tudo. O que eu estou entregando é um conteúdo, mas sou eu, é a minha história, é a minha qualificação. Então, os profissionais, eles têm bagagem, eles têm profissionalismo, mas eles têm uma vida normal. Né? Todo mundo passa por dificuldades. Cara, aí a minha filha, Magda, mãe, que cara de brava. Eu falei, mas deixa minhas alunas verem que eu sou brava mesmo, porque eu não sou santa, não. Isso tudo que eu mostro e que eu ensino, eu também sou, eu sou uma pessoa de carne e osso. Então, eu acho que isso que faz com que as pessoas me deem feedbacks legais, entendeu? Porque eu saio daquela coisa da sociedade, daquele padrão, daquela coisa que te joga para longe de você, que te maltrata, que faz você adoecer, para uma coisa que flui, porque a vida flui. Ser você é fluir. E quanto mais você aprende a ser você e você experimenta ser você, mais você consegue, né, fluir, mesmo com erros e acertos. Não tem como. Vai ter erros e acertos sempre. Sempre. A grande diferença é como você lida com esses erros. Isso, é isso aí. Esse é o ponto-chave. É como você lida com os erros. E você só vai aprender a lidar com eles errando. Com certeza. Não tem jeito. E assim, é muito gostoso você ser verdadeiro, sabe? É muito libertador você ser verdadeiro. É muito gostoso você colocar num vídeo, né, um erro de gravação,
né? Você enfesada porque atrapalhada. Eu tava gravando um vídeo, entrou uma menina, eu esqueci de colocar no modo totalmente sem ser só avião, mas tirar o Wi-Fi e tirar tudo. Sim. Aí eu recebi uma ligação de Wi-Fi. O que aconteceu? O vídeo parou, eu não sabia, fiquei falando. Mais de 20 minutos. Quando eu fui lá ver, aí o que eu fiz? Fiz uma pequena meditação para voltar para o meu eixo. Aproveitei o início do vídeo, me apropriei de mim novamente e continuei o meu vídeo. E eu fiz questão de falar isso. Estou começando, porque aconteceu isso, isso, isso. E eu comecei mais serena do que eu estava. Mais serena do que eu Total. estava. É impressionante, assim. Então, esses erros, assim, essas falhas, elas são do ser humano. É normal falhar e errar. Né? E a gente pode brincar nas edições. Não precisa colocar tudo. No início, eu estava colocando todos os vídeos certinhos. Todos. Eu fazia um monte de corte. Depois eu comecei a ver que não era isso. E eu precisava realmente ser eu mesma, entregar a minha pessoa. Porque é isso que as pessoas estão buscando. O meu Total. conhecimento, mas a minha autenticidade, né? É E é isso. É isso. É total isso. E quando a gente tá disposto a simplesmente vou parar, vou voltar para o meu eixo e vou fazer aquilo que eu estava fazendo, a gente passa a ter uma disciplina e a gente deixa de ser amador, né? A gente deixa de se boicotar. A gente interrompe isso. Eu queria muito, Magda, agora fazer algumas coisas com você para você poder contar a sua história pessoal novamente. Você falou, e eu vi que você começou a se conectar com várias coisas. Você começou a se conectar com essa sua vitória pessoal de conseguir gravar vídeos e tudo mais. Então, eu queria que você partisse da sua história pessoal novamente, falando até esse momento que foram 4 anos que você demorou. E o resultado que você chegou de onde e que você quer continuar caminhando. E aí, eu queria te pedir uma coisa. Eu queria pedir para você fechar os seus olhos agora e que você escutasse o que eu falasse. Quando a gente fala de contação de história, a gente fala da possibilidade que a gente tem de evocar imagens. E quando a gente conta bem uma história, a gente faz o outro entrar nessas imagens. A gente faz o outro acompanhar com a gente essa história. A gente não conta, a gente convida ele para participar dela. Então, eu queria que você lembrasse lá da escola que você trabalhava, da universidade que você trabalhava, como era esse espaço, como era esse lugar. A primeira aula que você fez de orientação profissional e o que isso despertou em você, essa centelha que acendeu em você e que pegou fogo e que você não conseguiu parar mais até o ponto que você chegou para online e que o reconhecimento da profissional que você trouxe você para isso, a demanda trouxe você para isso. Então, eu queria que você contasse novamente essa história e que você começasse a trazer essas lembranças exatamente na sua fala. Que quando você falasse, você lembrasse dessa universidade, você lembrasse dessa escola, você lembrasse das suas tentativas e erros gravando esses vídeos, que você trouxesse isso para sua palavra, tá bom? E aí, quando eu falar, gravando, você vai abrir o olho e vai contar. E eu quero que você faça uma coisa, um exercício muito simples, que já vai trazer um estado interessante para você, que você mesmo falou, que é a respiração, a meditação. Eu quero que você inspire o ar pelo nariz, segure esse ar e solte, expire ele pelo nariz. Inspira, segura, solta. Agora eu quero que você faça o inverso. Eu quero que você expire, segure e inspire. E aí, quando você inspirar, eu quero que você já abra o seu olho e comece a contar a sua história. Tá bom? Então, expirou, segurou, gravando. Então, tudo começou na universidade com o meu primeiro grupo de orientação profissional, que eu fiz sozinha, que até então eu já tinha feito com uma outra profissional numa outra oportunidade. E era um sonho, né, eu continuar fazendo esse trabalho, porque eu adoro adolescentes, eu amo adolescentes, eu acho que a adolescência é uma fase de muito aprendizado, de muita criatividade, ela é muito mal percebida e mal canalizada, ela é muito mal trabalhada. E principalmente na escolha da profissão. E esse grupinho, eu tenho, isso tem mais de 20 anos. Esse grupo, tem 3 pessoas desse grupo que eu tenho contato, que fui no casamento, que são meus amigos.
né? E tem uma que fez terapia comigo durante muitos anos. Então, assim, eles, para mim, foram, assim, a certeza de que isso é a minha vocação, é o meu propósito na vida, de levar as pessoas a buscar dentro delas quem elas são e poder expressar isso numa atividade ocupacional com mais coerência, com mais verdade. E aí, eu comecei o meu desafio, a querer implementar isso em outras escolas, a crescer. E aí eu fui buscando, né, através da diretora que trabalhava lá comigo, essa possibilidade. Muitas portas foram fechadas, outras foram abertas. E eu comecei a trabalhar, feito uma louca, acordava às 5 horas da manhã, voltava às 11 da noite, meus filhos eram pequenos, eu estava recém-separada. Então era tanta coisa que foi acontecendo na minha vida, mas eu nunca desisti de mim. Isso eu me lembro. E é isso que faz com que eu faça orientação profissional. Eu não desisto da pessoa. A pessoa está ali complicada, totalmente torta, totalmente preocupada, tudo, né, fora de si, mas eu acho que a gente consegue, como orientador profissional, fazer a pessoa voltar para ela mesma. E aí eu fui lançando esse trabalho em escolas até eu fui dar o meu primeiro curso. Depois eu comecei a dar cursos, né, avulsos, com parcerias. Depois continuei sozinha, até eu vislumbrar essa possibilidade de poder abrir, né, um leque de alcançar mais pessoas, né? De poder oferecer para as pessoas aquilo que eu faço com tanto amor, com tanto carinho, e que eu acredito que tenha qualidade, porque o retorno que eu tenho é muito bom. Dos meus alunos, adultos, né, psicólogos, administradores, pedagogos que fazem o meu curso e das pessoas com quem eu faço o trabalho de orientação profissional, os grupos. Então, assim, lançar, e assim, dentro, assim, o que eu percebo da necessidade de oferecer uma formação de qualidade para esses profissionais, que a universidade não oferece. Então, esse é o meu propósito, de poder oferecer aquilo que eu aprendi, né, com acertos e erros, né, e gravar os vídeos, e estar lançando o curso, e querer gravar mais vídeos e lançar mais vídeos, só me faz ter mais motivação. Eu quero estar velhinha de cabelo branco, eu já tenho vários, vou deixar meus cabelos brancos, agora eu vou assumir. Eu quero estar muito velhinha e consciente, eu quero estar lúcida para poder continuar fazendo, formando pessoas para poder fazer esse trabalho com essa paixão, com esse amor e poder colaborar e contribuir para um mundo melhor, para as pessoas mais conscientes, mais ancoradas no propósito de vida delas. Porque é isso que faz a gente ser feliz e não adoecer, estar ancorado no propósito de vida. Ai, que demais! Eu amei, amei. Ela foi bem mais concisa, a sua história, né? Nossa, eu queria muito agradecer primeiro, assim, a sua generosidade de topar, né? Mas no final eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas eu achei que foi muito mais concisa. Sim. Ao mesmo tempo, eu queria que você falasse como você se sentiu, na verdade. Me senti mais conectada comigo, mais segura, né? E assim, essa coisa que eu fiz da mentalização me deu uma organização maior de ir nos pontos principais. E é isso que eu senti. Eu falei, nossa, que lindo, ficou mais lindo, ficou muito mais bonito, ficou muito mais entendível, ficou muito mais, assim, vendável. É exatamente isso. Você conseguiu trazer para as pessoas que vão te assistir o olhar que você tem. E o vendável é algo extremamente positivo. E eu fiquei muito, muito feliz porque eu consegui ver também, quando você abriu os seus olhos, eu consegui ver a paixão que você tem. Antes de você começar a falar, foi a primeira coisa que veio, assim, a paixão que você tem pelo que você faz. E eu tenho certeza que se você sair daqui, gravar esse vídeo, você vai começar a atrair exatamente as pessoas certas, porque a sua audiência são as pessoas que vão se conectar exatamente com o objetivo do seu curso e com o seu propósito de vida. Isso, como você falou lá no início, que a gente conversou, não está separado. A gente está chegando no final. Porque assim, sabe, Júlia, poder levar para o outro essa possibilidade do outro sentir esse prazer, essa alegria, essa segurança, sabe, essa paixão no trabalho, para mim é o meu propósito de vida. Porque eu vejo muitas pessoas adoecerem, muitas pessoas em dúvida, em crise, não sabem o que fazem, às vezes fazem e não sabem, né, organizar aquilo que estão fazendo para ir alcançar êxito, com muitas regras na cabeça. O que eu escutei outro dia falando que psicólogo passa fome. Eu nunca passei fome, eu sou psicóloga autônoma, sempre me sustentei a vida inteira. Tudo que eu faço com o dinheiro que eu ganho com o meu trabalho. Eu não tenho outra fonte de renda, só essa. Eu faço muita coisa e tenho uma vida legal.
Então, essa paixão que eu quero que as pessoas aprendam a ter, entendeu? Então, por isso que formar profissionais para fazerem isso e promover isso nas pessoas é, assim, a minha paixão mesmo. Então, essa sua paixão, ela tem que estar sempre na sua emoção em qualquer vídeo que você gravar, seja para vender ou seja para falar sobre o seu curso online. E eu quero te dizer que eu tenho certeza sobre isso que você falou, porque para quem não sabe, eu vou revelar agora, você é minha terapeuta e graças a você eu tô aqui exercendo o meu propósito de vida. Então, eu sou... Salva essa live, eu vou te mandar ela, porque esse aqui é o meu testemunho, é uma prova social do quanto você é maravilhosa e o quanto você mudou a minha vida. E hoje eu tô aqui tendo essa sua generosidade mais uma vez comigo, o seu olhar tão humano e que eu nunca mais quero largar você como terapeuta. Ai, meu Deus do céu! Não tenho nem palavras para agradecer, estou até emocionada. Obrigada, querida. Ó, eu que estou emocionada. Obrigada mesmo, gratidão. Obrigada, Magda. Muito obrigada por essa troca. Assim, eu sei que a gente tinha combinado da gente se reapresentar novamente, mas eu acho que não vai dar tempo. Eu fico com medo da gente não conseguir falar tudo. Então, eu considero que a maneira como você amarrou vai despertar muitas coisas boas aqui para quem está assistindo. Essa live vai ficar disponível por 24 horas. Eu vou mandar ela para você também, se você quiser colocar no seu IGTV. Enfim, fica à vontade. Você escolhe, você decide. Muito obrigada. Eu fiquei muito feliz com a sua generosidade, com a mudança perceptível. É assim como você, eu acredito que o meu propósito de vida, que está muito relacionado ao trabalho que a gente tem como ator, é exatamente esse lugar do nosso corpo, das nossas emoções, relacionado com a nossa psicologia, com o nosso psique e com o autoconhecimento. Então, eu exerço isso do meu trabalho, completamente diferente do seu, com outro olhar, mas exerço isso também, por isso eu me conecto tanto com você. Muito obrigada. Eu só tenho orgulho de você. Nossa, quanto orgulho! Muito feliz, eu só tenho a agradecer, sem palavras mesmo para agradecer essa oportunidade e poder levar isso para as pessoas, né? Que isso é que é o mais importante. É exatamente. Quanto mais gente, melhor. Posso aproveitar para dar um recadinho aqui rápido? Lógico. A gente está com poucas vagas na nossa Masterclass que a gente abriu online, ao vivo gratuita. Então, se alguém quiser se inscrever, tá na nossa bio do link do Instagram. A gente vai falar sobre 14 ferramentas da área de atuação para você melhorar a sua comunicação. O que a gente trabalhou aqui foi muito pouquinho e corre, porque a gente já superou todas as nossas expectativas. A gente já chegou a 900 inscritos. A gente está muito feliz com esse resultado. Eu me Vai, e a gente quer poder dar atenção para as pessoas, porque a gente vai abrir para dúvidas. Então, assim, não percam essa oportunidade de se inscrever. E muito obrigada pelo carinho, viu, Magda? Eu que agradeço. Tô lá, já me inscrevi. Eba! Um beijo enorme para você, tá? Beijo para todos vocês aí que assistiram também. Muito obrigada. Gente, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, querida. Tchau. Tchau, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês. Um beijo na alma, um beijo no coração. E vamos seguir comunicando aquilo que a gente tem de melhor dentro da gente. Tchau, tchau.